aí galera, Juliana Mota na área, atleta wellness, e eu estou agora na Blackout esperando uma aluna que está vindo diretamente da Suíça para fazer um treino comigo. Ela está tendo uma evolução maravilhosa e aí hoje a gente vai treinar juntas. Eu vou mostrar para vocês porque é um dos treinos que nós estamos utilizando no protocolo dela para ajudar na evolução. Então vai ser muito bacana mostrar isso para vocês. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a minha própria evolução, embora o vídeo de hoje não seja sobre mim, mas eu estou atualmente há 8 semanas do Arnold Classic Ohio. Hoje de manhã, mais uma vez, eu atingi o meu peso mais baixo desde o início e o físico também mais impecável até hoje. Eu tenho certeza que vai ser o meu melhor físico até hoje. Estou muito animada para mostrar mais ainda dessa preparação para vocês, mas como eu disse, hoje não é comigo, é com a minha aluna. Vou mostrar o treino para vocês. Eu espero que vocês gostem mais uma vez. Está aqui a pessoa que veio treinar comigo diretamente da Suíça. Fazem atualmente 12 semanas que nós estamos trabalhando juntas. Eu sou responsável pelo treinamento e pela dieta dela. E aí no final do vídeo eu vou colocar a evolução que ela teve nessas 12 primeiras semanas. Sabendo que 12 semanas, gente, na transformação de um físico é muito pouco, tá bom? Então ela teve essa resposta extremamente positiva em 12 semanas, mas óbvio que é só o começo. A gente sabe que esse caminho ele é eterno, a gente nunca para e sempre está tentando melhorar. Então é isso aí, vamos lá começar. Eu tava perguntando para ela o que ela tem dentro da garrafinha e ela me explicou que ela tá com um pozinho que vende aqui na Europa, que a gente coloca na água e aí dá um gostinho na água, só que não tem caloria, não tem nada, só tem tipo substâncias para adoçar sem caloria. Só que no meu caso eu não gosto porque eu me sinto bem inchada, sabe? Eu acredito que seja por conta de substâncias químicas, esse tipo de coisa. Então ajuda muito a beber, mas eu pessoalmente não gosto. Então galera, vamos começar aqui no hip thrust, elevação pélvica. A gente vai fazer mais ou menos entre 4 e 5 séries e aí vai ser com progressão de carga para esquentar bem. J'étais en train de dire qu'on va faire une progression de charge petit à petit. Ok, moi je commence. Tu commences parce que je vais voir. Pardon. Eu quero ver. Je veux voir ta technique. Ok. Faut bien activer le bracing. O que vocês vão fazer aqui agora, gente? Então a gente vai fazer uma elevação pélvica e aí eu quero que ela comece para analisar a técnica, né? Então vamos ver como é que ela vai se sair. Faut pas faire de pause en bas, hein? C'est très fluide, c'est juste en haut la pause. Voilà. Là c'est bon. Plus 5. Encore 5. Encore 5. C'est pour réchauffer bien le fessier. Allez. 1, 2. 1, 2. Parfait. Perguntei para ela o que ela estava sentindo, né, nesse exercício, e ela me explicou que estava sentindo um pouquinho o quadríceps, mas principalmente o glúteo. Então, muitas vezes a gente pode ter uma percepção de esforço em um ou outro músculo, como aqui, por exemplo, o foco total é o glúteo, mas ela está tendo uma percepção de esforço no quadríceps também. De qualquer forma, o motor principal que vai gerar força nesse exercício é o glúteo. Então, ela está sentindo bem, é isso que a gente quer. Mais je pense que cette machine, elle est vraiment bien, parce qu'en fait, tu es tout de suite sur le mouvement. Faut juste savoir te placer. Et en fait, peu importe où tu vas t'entraîner, c'est pour ça que c'est important de savoir comment se placer. Parce que peu importe si c'est ici, si c'est libre, si c'est à la machine, tes omoplates, elles doivent toujours être placées au même endroit. Donc en fait, le bon, ils doivent être un peu plus bas de tes omoplates pour vraiment donner cette, tu vois? Ok. Nesse caso, não importa onde ela vai treinar, a partir do momento que ela sabe se posicionar na máquina, não vai ter problema. Ou seja, aqui, ó, o banco, ele tem que estar posicionado um pouquinho abaixo das omoplatas, né, para dar essa alavanca, esse braço de alavanca, né? E aí, a partir do momento que a gente sabe se posicionar, não importa se a gente muda de academia, se a máquina não é a mesma, porque o posicionamento vai estar bom. A gente vai fazer uma progressão de carga. Como eu expliquei para vocês, entre 4 e 5 séries, a cada série a gente vai colocar 10 quilos. E aí, conforme a dificuldade, as repetições vão caindo, mas a qualidade do movimento tem que ser mantida. Vou aplicar agora uma técnica que não está no treino dela. Porém, para as meninas que têm dificuldade
em ativar o glúteo, façam isso no primeiro exercício. Vocês vão ver. Já. On va faire une petite technique ici. C'est pas sur l'exercice en lui-même, c'est après. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas faire 15 répétitions maintenant, avec 2 secondes de contraction. Et quand tu vas sortir de la machine, tu vas rester 30 segundos comme ça, en écrasant le fessier. Okay? Ela vai fazer 15 repetições agora, no hip thrust, com 2 segundos de contração em cima. E quando ela sair do exercício, eu pedi para ela contrair o glúteo de forma consciente e voluntária durante 30 segundos, mas é aquela contração de doer a alma. E aí vamos ver se ela não vai sentir o glúteo. Vamos lá, já. Vamos lá. Vamos ver. Du coup, abduction. Voilà. Tu vois, en fait, pour moi, mon repère, c'est ça. C'est donc, là, je suis ça, là. vraiment, ouais, je suis vraiment à la fin. Voilà. Et tu mets la pression sur les talons, contracte tes abdos, tu ouvres ta poitrine et tu colles ton menton ici. Et du coup, ton cou, il bouge pas. Ouais. Il va accompagner le mouvement et tu fais presque une rétroversion du bassin. Oui. Parce que tu arrives à mieux activer ton fessier. Okay. Encore. 1, 2, 8. Encore. Allez. 1, 2, 9. C'est parfait. 1, 2, 10. Les 5 derniers. Allez. 1, 2, 11. 1, 2, 12. Encore 3. Allez. 1, 2, 13. Parfait. 14. La dernière, Jaja. Allez. Donne tout. Parfait. Yes. Maintenant, on sort. On flexione légèrement les genoux. On contracte les abdos et fessiers. Voilà. À fond. Yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu sens bien? Oui. Só fazem 12 semanas, né? Ela pegou um protocolo de treino que eu desenvolvi, um protocolo que você pode comprar até por 1 ano de treinamento, só que a dieta é 100% personalizada, porque o treino, muitas vezes a gente consegue sim seguir um treino já pré-estabelecido, se ele for inteligente, né? E com o volume de treino ali que vai se adequar à maioria das pessoas, porque é possível assim. Agora dieta não tem como. Dieta tem que ser 100% personalizada. Bora, já. C'est pareil, tu contractes une contraction volontaire. Voilà, c'est bon là. Contracte les abdos. Comme ça. Tu mets tes pieds en abduction. En abduction, d'accord. Voilà, exactement. Et ici. Voilà. Est-ce que tu sens tes lombaires? Non. Non? Tu sens le fessier? Oui. Parfait. 1, 2. 1, 2. Encore 3. Encore 2. Et la dernière. C'est quoi ton ressenti ici? Là. Tu sens le grand fessier? Oui. Très bien. C'est ça. Aqui a gente já começou bem, porque ela tá sentindo apenas o glúteo máximo, e é isso que a gente quer. Então uma dica aqui é sempre colocar o pé numa ligeira abdução. Eu coloco sempre aqui, ó, abduzindo. Eu projeto o meu glúteo lá pra cima. Ele fica empinado mesmo.
Tá muito fácil. Se eu continuar, eu vou fazer 350 repetições. Então, quando eu dizia, c'est trop facile, se je continue, je vais faire 350. Tava explicando aqui pra ela, na questão da carga, porque ela queria ir pegar um kettlebell ali. Eu falei que esse exercício mais indicado é você sempre fazer com o peso bem próximo do corpo. Porque quando você coloca uma distância entre o seu corpo e a carga, você vai mudar ali o braço de resistência. Não sei como é que fala isso em português não, mas acho que vocês entenderam. E aí o que pode acontecer? Pode sobrecarregar partes do corpo que vocês não querem, como a lombar, por exemplo. Então, sempre mantenha o peso mais próximo do corpo possível. Então vamos lá, já a gente vai pegar 10 quilinhos. Acho que a gente consegue. Oh, je pense qu'on peut maintenir cette charge jusqu'à la fin. Tu peux te positionner déjà. D'accord. Et en fait, si tu veux, petit conseil. Oui. Tu vois, je veux pas non plus que tu essayes absolument de me copier. Oui. Parce qu'en fait, si tu veux, chaque mouvement, ils ont leur mécanique, bien évidemment, que c'est la mécanique correcte. Par contre, chaque personne, elle peut avoir des perceptions un peu différentes. Ok? Donc, je sais pas si tu as remarqué, mais quand moi je fais les exercices, surtout celui-là, je vais toucher mon muscle. Je touche pour voir s'il est bien contracté. Et après, par exemple, je peux faire comme ça. Voilà, c'est comme ça que je préfère. Après, tu peux trouver ta façon. Les abdos. Fessiers, allez. Yes. Très bien, Jaja. Fessier. 2. Yes. Sinon, oui. 5. Tu sens le fessier? Ouais. Parfait. 6. Ela tá sentindo bem o glúteo aqui. 7. Encore. 8. 9. Allez, tu me sors 2. Allez, les 2 dernières. Yes. La dernière. Perfeito. Comment tu te sens jusqu'à présent? Bien, j'aime trop, je sens beaucoup, j'aime. C'est vrai? Ouais. Ok. Então, gente, ela falou que tá se sentindo muito bem, que tá sentindo totalmente no glúteo. E ela tem uma dificuldade de sentir o glúteo. Então, isso é muito gratificante, né? Quando a gente consegue dar esse tipo de sensação pra aluna. Então, vamos lá. E eu tava falando aqui pra ela, gente, informações sobre todo e qualquer tipo de exercício. Porque, óbvio que eu não tô aqui para inventar a roda, né? A gente sabe que existem pesquisadores extremamente competentes que estão aí para ajudar a gente. Então, o que eu falei para ela? Que em todo e qualquer exercício existe a mecânica do movimento, a cinesiologia daquele exercício, que deve ser obviamente respeitada, né? A gente conhece, muitas vezes leis físicas, a gente respeita aquela biomecânica do movimento. Só que muitas vezes, dentro desse movimento, dentro do respeito dessas regras, vamos falar assim, a gente pode buscar algumas pequenas adaptações que vão fazer que o movimento vai ser mais apropriado para mim. Então, num movimento como esse, muitas vezes eu vou buscar algumas variações. O que significa? Eu vou fazer algumas repetições com a minha coluna totalmente reta, eu vou ver o que eu vou sentir, aí eu vou curvar um pouquinho mais a minha coluna e eu vou ver o que eu vou sentir. Ou seja, eu estou respeitando a mecânica do movimento, mas eu estou procurando formas de executar esse exercício que eu consiga ativar ainda mais o meu músculo que eu estou trabalhando, de forma a também respeitar a mecânica desse movimento. A Janice, ela tem um passado com compulsão alimentar. Mas compulsão mesmo, tipo assim, não é gente que sai de um campeonato e não consegue voltar pra dieta porque ele só quer comer porcaria. Quem tem compulsão alimentar, gente, come madeira. Não vai escolher o que comer. Quem escolhe o que comer numa compulsão alimentar não é compulsão. Quem tem compulsão é sério, isso é uma doença. E ela vem de um passado assim, né? Tanto que quando ela entrou em contato comigo, ela tinha muito receio da dieta.
E aí quando eu expliquei pra ela a minha forma de trabalhar, que era uma forma totalmente flexível, tem que respeitar calorias, tem que respeitar macros, mas, por exemplo, ela tem Nutella na dieta dela, ela tem várias opções de refeições pro café da manhã, ela come pão, ela come leite, várias coisas. Por quê? Porque o segredo de uma evolução física é a aderência. E para você ter aderência a um plano, você tem que gostar do que você está fazendo. Se você não é atleta, um atleta ele não tem escolha, mas uma pessoa que deseja simplesmente ter um corpo melhor, uma melhor qualidade de vida, ela pode e deve procurar alguém que esteja apto a prescrever uma dieta que se adapta no que ela quer, no que ela prefere. Porque o objetivo é segurar a dieta o maior tempo possível. Só assim você pode ter sucesso. Na semana passada me perguntou, Juju, eu queria ver com você se, depois da nossa evolução, você seria capaz de me preparar, eu queria muito competir. E isso é surreal, gente, porque de um hábito, quando a pessoa passa a ter gosto pelaquilo que ela está fazendo, olha até onde vai a motivação. Hoje ela tem assim como objetivo a longo prazo, subir num palco. Pode ser simplesmente por uma realização pessoal, mas isso é surreal, significa que eu fiz bem o meu trabalho, né, e que eu dei gosto a alguém de continuar nesse caminho. Isso não tem preço. Qual categoria você acha que ela se encaixa, Ju? A wellness, com certeza. Wellness. Yes! Quelle question. Wellness, of course. Même si tu voulais être bikini, il fallait te couper en deux. J'ai des épaules larges, des hanches larges. Ouais, non, t'as du volume, hein. Bassin, genou. Allez, parfait, monte. Ouais. Yes. Tu sens le fessier? Oui. Top. Allez. Là, c'est trop beau, ça. Ouais. Yes. Encore une. Allez, Jaja. Meu protocolo de treino, ele é direcionado para mulheres que querem desenvolver um físico wellness, que querem treinar como uma wellness, né, para desenvolver esse tipo de físico. Então é um treinamento que envolve muito a parte inferior do corpo. São 3 treinos, prioridade, inferiores. Muito glúteo, muito posterior, muito quadríceps. E apenas 2 treinos para o superior, treinos um pouco mais tranquilos, para você poder desenvolver justamente o inferior do corpo. E aí o que vai decidir se você vai secar ou se você vai entrar numa fase de ganho é a sua dieta, né? E quando ela te procurou, o objetivo dela era o quê? Era emagrecer? O objetivo dela sempre foi ter um físico wellness. Só que é importante você avaliar o físico da sua cliente, né? Então eu avaliei o físico dela e eu concluí que num primeiro momento seria interessante buscar ali uma recomposição corporal, não necessariamente entrar numa fase de cutting, mas procurar uma recomposição para ganhar tônus, para ganhar um pouco de massa muscular, porque é possível secar e ganhar músculo ao mesmo tempo, porém depende muito do seu nível de experiência. Então ela não é uma aluna muito avançada, então ela ainda tem esse nível de evolução onde ela pode ganhar massa muscular, ganhar bastante tônus muscular e secar ao mesmo tempo. Então nessas 12 primeiras semanas o trabalho foi justamente esse, enxugar ali o físico um pouquinho para a gente ver o que seria mais coerente de fazer em seguida. Parar o treino agora. Por quê? Porque a Janice, ela está na 12ª semana do protocolo de treinamento e é uma semana de deload, ou seja, é uma semana de repouso metabólico. Todos os treinos dela dessa semana estão em 2 séries de 12 a 15, principalmente para
repousar ali o físico dela, articulações, porque ela vem treinando pesado já há 12 semanas. Então hoje ela teria também que estar em 2 séries de 12 e 15. A gente puxa um pouquinho mais, porque é a primeira vez dela comigo, mas mas tipo, agora a gente vai ali em cima analisar o shape dela e a gente vai mostrar pra vocês. E o objetivo é trazer ela de novo daqui 3, 4 meses pra vocês continuarem acompanhando, tá bom? A Janice tem ali uma sementinha plantada na questão da competição. Então, assim, é um físico que quando eu vejo assim pessoalmente, tem vários pontos fortes. Primeiro, é uma menina que eu olho assim pra ela, eu já sei que é um físico que vai para a categoria wellness, né? Tem bastante volume, ela tem um volume de coxa bom, o glúteo também, ela tem um quadril um pouco mais largo. Olhem aqui esse glúteo médio, sem contrair nem nada, mas já dá para ver aqui uma ligeira protuberância nos glúteos médios. Je vais te demander de faire ça. Tu vas juste écarter tes pieds un peu comme ça et tu vas cambrer un maximum, tu vois? C'est vraiment, tu vois, tu cambres comme ça, en fermant les omoplates, regarde. Voilà. Então, eu pedi só pra ela dar uma empinadinha no glúteo, pra gente já ver aqui esse formato, ó. Dá pra ver aqui o formato, se você vier daqui, já dá pra ver que tem um formato ali do glúteo bonitinho, óbvio, falta muito trabalho, são só 12 semanas, mas já dá pra ver aqui a evolução que ela teve no glúteo médio, né? Então, é um físico que eu vou ter que trabalhar bem a questão aqui da condição, né? A gente precisa tirar todas essas gordurinhas aqui. Primeiro, eu preciso ver o shape dela. Pode relaxar, tipo, eu relaxei já. Primeiro, eu quero ver o shape dela bem sequinho, né? Pra ver até o que sobra, né? Porque não tem como você secar um físico se não tiver nada pra secar. Então a gente tá fazendo esse trabalho com os treinos bem puxados, com um volume bacana. Então, pra mim, essa estrutura que ela tem, ó, de ter... Aqui, o superior dela não é tão largo, né? Mas, assim, o inferior já é uma estrutura um pouco mais imponente. Então, dá pra gente construir um físico muito bacana em cima disso, né? Porque a estrutura não se muda, mas a gente consegue moldar o músculo de acordo com a categoria que a gente quer, né? Então, pra mim, é uma morfologia, assim, muito bacana pra trabalhar um shape wellness. Eu queria muito agradecer a Janice, né, de ter se prestado a essa missão de fazer esse vídeo comigo, porque não é fácil, né? Uma primeira vez assim. Então, merci beaucoup, já se Et on se voit dans 3 mois. Oui. Vou ver ela em 3 meses de novo e vamos ver como é que vai estar.